O processo, ele vai muitas das vezes te humilhar, sabe? Mas você precisa enfrentar esse processo, para que um dia, quando você estiver pronto, quando você estiver ecoando, sabe? Pode te tocar. E o vaso soa, o vaso louva, o vaso prega, sabe? Onde não tem um poder mais em palavras ou em atitude de te parar. Neste dia, o oleiro vai olhar para o vaso e vai falar: agora ninguém mais toca. Agora chegou ao propósito, sabe? Agora o oleiro vai olhar para o vaso e vai dizer: está exatamente como eu desejei. Mais uma vez, graças e paz a todos. Esquentou um pouquinho aí, gente? Glória a Deus, vocês podem se sentar. Eu tive que colocar o óculos, gente, que eu preciso enxergar vocês. E daqui de cima eu não consigo sem óculos. Irmãos, grande honra trazer uma palavra para todos nessa noite. É uma responsabilidade, né? Com tantos pastores e ministros da palavra. Mas eu creio que aquilo que o Senhor depositou no meu coração vai ministrar a sua vida, vai te direcionar, vai te instruir para um propósito. Nós já ouvimos aqui nesta noite que para nós cumprirmos o nosso propósito, nós precisamos nos movimentar. E eu vou apenas continuar o que a Jo já começou a falar. Vamos ler Ezequiel, o capítulo 47. Só que eu quero que os meninos deixem ali para mim, porque eu gosto de fazer mais uma leitura expositiva, então eu vou lendo, tá? Conforme eu for ministrando. Como o Del falou, nós estamos nos preparando para a gravação, amém? Glória a Deus. E um dos primeiros louvores que foi composto, né, pelo Ministério de Louvor foi o Leva-me Além. Quantos cantam esse louvor? Leva-me além, leva-me além. Vamos cantar. Leva-me além, leva-me, leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu... Você quer ir além? Quantos querem ir além? O título dessa mensagem é Leva-me Além. E nós vamos nos aprofundar um pouco nesse tema. Como nós estamos nos preparando para gravar, eu tenho estudado sobre isso, meditado sobre isso, porque é muito forte, né? É muito forte nós chegarmos aqui e apenas cantarmos, enfim, entoarmos letras, sem de fato vivermos aquilo. E essa canção, ela é muito forte. Então, por isso eu tenho estudado. E um dos capítulos que Deus mais falou comigo sobre esse título, esse tema, é Ezequiel 47. E qual que é o contexto de Ezequiel? Eu vou acompanhando aqui para nós seguirmos um raciocínio, tá? O contexto do livro de Ezequiel é a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, isso está descrito em 2 Reis, capítulo 24. E Ezequiel estava ali, nesse momento. Ele era um dos deportados para a Babilônia. E o livro de Ezequiel, ele reflete muita dor e muito sofrimento. Porque Judá estava cativo. E diante daquele cenário, eles não tinham quaisquer esperança. Eles estavam como que desesperançosos, sabe? Em um cenário onde para eles parecia tudo acabado, tudo destruído. E Ezequiel era destinado para ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Ele era da linhagem de Levi, do tronco de Arão. Ezequiel tinha estudado, tinha se preparado para ser sacerdote. Só que sem templo, como que ele seria sacerdote? Então era como se o propósito da vida de Ezequiel fosse destruído, sabe? E às vezes nós estamos em alguns cenários, em alguns ambientes, que nós não vemos solução, sabe? Que nós não vemos esperança. Só que o livro de Ezequiel,
ele é um livro onde descreve, onde traz mensagens de esperança. Um livro que traz promessas de restauração e um futuro glorioso para aquela nação, para o povo de Deus. E quando Ezequiel estava 5 anos exilado, Deus o chama. Você pode dar um glória a Deus por isso? Acabei de falar que Ezequiel via tudo destruído, tudo acabado. Ele não tinha esperança de cumprir o seu propósito. Mas Deus o chama. E quando Deus o chama, ele já estava 5 anos em exílio. E é nesse cenário que Ezequiel ele tem visões, que ele tem experiências espetaculares com Deus. E nós vamos falar sobre isso. O livro de Ezequiel ele é dividido em 4 partes, não vou entrar em detalhes. Mas no capítulo 47, onde fala da restauração de Jerusalém, tem por título As Águas que Saem do Templo. Você pode repetir comigo? As águas que saem. Você acredita, como eu acabei de ministrar, que existe um rio, existem águas nesse lugar nesta noite? Essas águas representam o Espírito de Deus, a glória de Deus. E eu quero ler com vocês o verso 1 e 2 desse capítulo. Vamos lá? Depois disto, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. O primeiro nível de intimidade, de relacionamento, se assim podemos dizer, dessa pessoa que se encontra nesses 2 primeiros versículos está no templo, mas não está no rio. Ezequiel ele estava apenas observando. E aquele homem fez ele dar a volta. Gabi, o que você quer dizer com isso? Que existem pessoas que estão aqui, mas não mergulharam. Existem pessoas que estão há anos na igreja e nada muda. Sabe, pessoas que vêm até aqui, é até um pouco duro, né, de dizer isso. Pessoas que vêm até aqui porque a pastora ajuda em alguma área da vida, sabe? Tipo, a pastora me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, então eu vou naquela igreja lá. Ou pessoas que os pais eram cristãos, enfim, são cristãos e precisam estar neste lugar. Pessoas que não se posicionam. Pessoas que não renunciam. São pessoas que pensam, eu nasci assim, sabe? Não quero deixar isso ou aquilo, não quero renunciar. Eu não tenho um propósito, eu não tenho um chamado. Aquilo é para Gabi, aquilo é para Laís. Sabe, não, aquilo ali é para o Ministério de Louvor, para mim não. Existem pessoas que estão aqui, mas não estão no rio. Só que eu quero dizer para você, se você se encontra assim nessa noite, eu acredito que não tem ninguém aqui, nesse estado, mas que há uma oportunidade para você nesta noite. Para aqueles que não entraram, essas águas estão aqui, diante de nós. As águas que descem do trono do Senhor estão aqui. E essa é uma oportunidade. Ju, dá ré maior para mim. Eu pedi para os meninos ficarem aqui comigo, porque eles vão ministrarem comigo nesta noite, amém? Existe um louvor que diz assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Vamos cantar só essa frase, tá? Quero estar em tua presença. Você acredita que existe essa oportunidade, essa chance diante de nós? Para contextualizar essa mensagem, que para de uma forma didática você compreenda um pouco mais, eu quero nesse processo do leva-me além, do ir, do se mover, eu quero nesse processo ministrar sobre o processo do vaso. E é muito pesado isso.
essa pessoa que está aqui, mas ainda não entrou, creia, Ele te escolheu. E qual estado eu estou agora, Gabi? Você é o barro, sabe? E Ele separou esse barro. Só que você não, como a Jo falou, você não respondeu ainda. Então você é apenas barro. Você está ali para cumprir um propósito. Salmo 139 diz assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Sabe, quando você escolhe entrar nesse rio, quando você escolhe acessar esse ambiente, eu digo para você que quanto mais água, menos peso. Sabe? Nós vemos nos versículos seguintes que a palavra diz, e Ele me fez passar. Então o que depende de você é apenas o pisar, que é o próximo passo. Vamos ler o 3? Vamos lá. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Este é o momento em que você pisa nessas águas. E quando você pisa, né, tornozelos fazem alusão aos pés, você limpa os seus pés, limpa sujeiras, sabe? Da caminhada. Você passa a andar com Deus. Gabi, e o vaso? Agora é a hora da peneira. Fácil, Gabi? Sabe por quê? Porque é a hora da peneira, em que o oleiro peneira o barro, as impurezas precisam sair. Sabe? E é neste momento em que você começa a caminhar, a andar com Deus, que você passa a entender que quem segue não vai para onde quer. Quem segue está atrás, certo? Como Jesus diz em Mateus 16, 24, diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você percebe que o se é condicional. Se alguém quer vir. Mas o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz e o seguir não é opcional. Quando você pisa nessas águas, quando você decide segui-lo, você precisa tomar a sua cruz. E nós veremos nessa palavra que não é sempre fácil, não. Nessa ministração nós veremos que o processo é muito mais difícil do que nós podemos imaginar. Ju, vamos seguir no Ré maior. Tem um hino da harpa. O Del até falou assim, fala para a Gabi preparar os corinhos lá para ver que a gente vai cantar. Ele nem imaginava que de fato eu ia cantar. Eu acho que alguns de vocês conhecem, que diz assim, ó, se Cristo comigo vai. Vocês conhecem? E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Só que nós vemos em algumas estrofes, antes desse refrão, que diz assim, ó. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Segura só um pouquinho. No outro fala assim, ó. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Você está entendendo a letra disso aqui? Aí a gente canta, se Cristo comigo vai. Só que você entende que quando você segue, você não faz o que você quer. Nem vai para onde você quer. Vamos para o próximo nível? Fala para o teu irmão, você quer ir para o próximo nível?
Nós leremos o 4º versículo, a parte A. E mediu uma escova e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Nós falaremos agora desta etapa. Repita comigo: humildade e oração. Quando nós começamos a nos relacionar e nos aprofundarmos um pouco mais no relacionamento com o Senhor, no início, quando nós estamos, sabe, naquele primeiro amor e quer fazer um monte de coisa e quer estar na igreja todo dia. Só que quando nós começamos a caminhar em direção ao alvo, surgirão muitas dificuldades. Nessa fase dos joelhos, talvez você passe por humilhação. Talvez você passe por rejeição. Nessa fase, talvez você enfrente a solidão. E até mesmo o silêncio de Deus. Ah, Gabi, mas e o vaso? Agora o vaso está de molho. O barro? Agora o barro está de molho. Sabe aquele período em que você fala assim: ah, Senhor, hoje eu vou para a igreja porque o Senhor vai falar comigo. E aí sai, quem é o profeta daqui, gente? Felipe. Cadê o Felipe? Ali o Felipe. Aí sai o Felipe sapateando. E aí o Felipe fala com a Loura, mas não fala com o Gilmário. Aí o Felipe fala com o Francis, mas não fala com a Mayra, que pediu tanto, sabe? Antes de sair de casa, pediu tanto: Deus, fala comigo. A Mayra está no molho. O barro está no molho. Sabe, essa etapa, esse nível de intimidade que diz sobre os joelhos, é uma etapa onde você precisa basear todas as suas decisões na oração. O que quer dizer oração? Comunhão, relacionamento. E sabe, quando as coisas começarão a acontecer, ou quando você começará a ver um mover, vamos Mi maior, Ju. Quando tudo perante o... Canta entendendo essa mensagem. E todo teu ser Ele controla. Só então o Senhor quando tudo está entendendo essa mensagem? Quando você está de molho, você não vê nada acontecer, sabe? Os seus projetos não dão certo. Talvez nos seus trabalhos as coisas travam. Pessoas que eram do seu meio social já não são mais. Mas há um novo nível para você. Olha para o seu irmão e fala: você quer ir? Há um novo nível. No 4, a parte B, vamos lá? Diz assim, ó: e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Repita: lombos. Lombos fala de cobertura. Eu até anotei algumas coisinhas aqui. Com certeza ao ler falaria com mais propriedade a Laís. Mas a lombar, a nossa lombar, ela é constituída por 5 vértebras grandes. Gabi, o que quer dizer isso? Que a nossa lombar, a região lombar, é a que suporta mais peso. A maior carga é a nossa lombar quem sustenta. Então, lombar fala de sustentação, de equilíbrio. É a nossa lombar que sustenta o nosso tronco e permite os nossos movimentos. Só que se a água cobre os nossos lombos, a gente perde as nossas forças. Sabe? Eu que sou do mar, não sei se todo mundo sabe, eu sou da praia. E por várias vezes nós ouvimos as mães falarem: ó, vai até a cintura, não passa da cintura. Por quê? Porque você está ali, vai no joelho, você vai entrando.
Só que quando você passa da sua cintura, quem te carrega é o mar. Você não tem mais força. Você é carregado pela força das águas. Quando você chega a esse nível, você não vai mais para onde você quer. São as águas que te levam. E Gabi, me perguntem, e o vaso? Agora o barro vai ser pisado. E ser pisado dói. Não dói? E Deus permite que você seja pisado. Em muitas situações, Deus permite te pisarem. E qual que é o próximo processo do vaso? Depois que ele é pisoteado, ele é colocado no torno, onde Deus vai o moldar. Deus começa a nos moldar. Agora, o barro não decide que forma que ele vai ter. Agora, não é mais o barro que determina o resultado. Quem determina o resultado é o oleiro. Deus te conduz a alguns processos que você chega a se perguntar: Deus, mas por quê? Está doendo tanto. Processos que te marcam. Processos que te humilham. Tem um louvor que diz assim, vamos para outro corinho. Sol maior, Ju. Não sei, esse eu não sei se vocês vão conhecer. Vamos lá. Eu quero ser Senhor amado. Só canta isso se você tiver coragem. Como um vaso nas mãos do oleiro. Ó, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso. Aleluia. Não é fácil cantar isso? Não, né? Não é fácil cantar isso. Porque depois do oleiro moldar esse vaso, ele coloca presias. Gabi, já chegou no limite? Quem conhece o limite do vaso é o oleiro. E essas presilhas servem para quê, Gabi? Para apertar. Só que você tem que ficar tranquila em relação a isso. Gabi, mas como? Se eu estou enfrentando tantos processos e tantas adversidades e Deus ele pode me apertar mais? Pode. Só que fica tranquilo. A ideia de apertar não é para quebrar. É para não deixar desmontar. Sabe? Porque nós estamos tão aflitos e tão confrontados nessa etapa, nesse período, nesse nível que nos cobriram, que as águas nos cobriram, que nós pensamos em desistir. E é nesse momento que Deus, dá esse apertadinho, sabe? Para não te perder. Você está nesse processo. Só que uma coisa eu quero dizer para você, que quanto mais você se rende, quanto mais rápido você se rende, mais rápido o processo conclui. O vaso. Vamos lá. Qual que é o próximo processo do vaso? Lá em Jeremias 18, né, nós conhecemos a passagem onde Jeremias desce a casa do oleiro. O vaso que está sendo moldado pelas mãos do oleiro, ele trinca. Vocês lembram disso? Só que, Gabi, por que o vaso trinca se ele está nas mãos do oleiro? O vaso trinca quando ele está resistindo à moldagem do oleiro. Sabe? É aquele momento que o Senhor ele nos dá uma apertadinha e a gente quer correr. Sabe? A gente trinca. E talvez algum de nós esteja se sentindo assim. Sabe? Trincado. Com uma trinca no caráter, na personalidade, uma brecha no casamento, enfim. Só que eu quero dizer para você que o oleiro, ele não desiste do vaso. Ele poderia muito bem fazer como nós fazemos diariamente com coisas supérfluas em casa. Alguma coisa quebrou, a gente faz o quê? Joga fora.
Mas o oleiro não. Ele pega e faça de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. Tem mais? Você quer ir? Olha pro teu irmão e fala, tem mais um nível, você quer ir? É duro. É duro porque quando o oleiro, ele colocou as presilhas e apertou o vaso, ele joga onde? Na fornalha. E fica lá. Vamos ler o próximo versículo? Ju, fica em dó maior, por favor. O próximo versículo é o 5, diz assim, ó. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. Repita comigo, dependência total e plenitude. Águas que não podiam se passar a nado demonstram um nível de total dependência de Deus, de entrega total. E Deus, Ele quer que nós permitamos o Seu Espírito nos conduzir para este nível. Lembra do leva-me além, leva-me. Deus, Ele quer isso, sabe? Mas você precisa enfrentar esses processos. Se você está lá nos pés, você precisa ir para o joelho, para os lombos, enfim. Se você está nos lombos, você precisa avançar e imergir nessas águas. Nível profundo de água cobrindo todo o corpo. É quando nós chegamos ao ponto de conseguir dizer para Deus, Deus, eu não posso nadar, mas deixe-me mergulhar no seu rio, Senhor. Deixe-me ser levado pelo Espírito Santo e experimentar toda essa plenitude. Há um nível de relacionamento em que você não vai mais, mas Ele te leva. Vou repetir isso. Há um nível de relacionamento em que você não vai mais, mas Ele te leva. Você deseja por isso? É importante nós salientarmos que o mergulhador, ele não é visto por ninguém. Mas onde ele está? Nas profundezas, sabe? Então, e muitas das vezes você estará imergido nessas águas e não é para exibir-se, sabe? Não é para que alguém saiba, para que alguém veja, não. É para que lá, imergido, você viva o sobrenatural com Deus. Onde você viverá o sobrenatural entre você e Deus. Aí você pergunta para mim, ô Gabi, o vaso está lá na fornalha, e o vaso? O vaso continua na fornalha. E aí quando o oleiro, ele tira esse vaso da fornalha, como que ele faz para saber se o vaso está pronto? Esse é um dos métodos, tá? Utilizados nesse processo. Ele pega um objeto de metal, tipo um objetinho assim, por exemplo, uma caneta, e ele bate na parte interna do vaso, sabe? A gente faz não sei se alguns não tem barulhinho, aquele barulhinho de cristal assim de taça, sabe? Faz pim. E aí se faz esse barulhinho e ecoa no vaso, ele está pronto. Gabi, que momento que é isso, Dó maior, Ju? Te louvarei. Que momento que o vaso está? Não me importam assim. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O processo, ele vai te quebrar. O processo, ele vai te amassar. O processo, ele vai muitas das vezes te humilhar, sabe? Mas você precisa enfrentar esse processo, para que um dia
Quando você estiver pronto, quando você estiver ecoando, sabe? Pode te tocar. E o vaso soa, o vaso louva, o vaso prega, sabe? Onde não tem um poder mais em palavras ou em atitude de te parar. Neste dia, o oleiro vai olhar para o vaso e vai falar: agora ninguém mais toca. Agora chegou ao propósito, sabe? Agora o oleiro vai olhar para o vaso e vai dizer: está exatamente como eu desejei. O processo dói. O processo machuca. E aí eu pergunto para você: será mesmo que você quer ir além? Essa é uma palavra dura. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar assim: ó, irmãos, não, vamos além. Nós vamos viver sobrenatural com Deus, e glória a Deus, e é prazeroso. Com certeza é. Mas para que você avance esses processos, para que você obtenha mais resultados, enfim, atinja o alvo, você vai precisar passar por esse processo. É inevitável. Vocês lembram de Jacó? Enganador? Ele precisou passar por um processo. E aí, ao findar o processo, ele luta com um anjo. E algumas pessoas até podem falar, né? Ah, mas isso lutou espiritualmente, isso aí, né? Não, gente. Aqui, ó. Porrada. Foi no muque. Lutou. Mas naquele momento, ele foi transformado. Gabi, foi fácil? Não, ele saiu assim, ó. Marcado. Mas ele venceu. E você vai vencer também. Eu vou vencer também. Nessa noite, diga para o Senhor: Jesus, eu quero ir além. Se você tiver coragem. Porque o que eu falei aqui não é fácil, não. Não é fácil nem para mim. Começou por mim porque Deus ministrou isso sobre mim em casa. Gabi, você quer ir além? Porque nós pedimos tanto para o Senhor: ai, Senhor, me leva, Jesus. Eu quero um nível mais profundo de intimidade contigo. Eu quero viver o meu chamado. Eu quero viver o meu propósito. Mas você está disposto a ser pisado, a ser moldado, a ser preso e apertado? Você está disposto? Você está disposto a ir para a fornalha? Só que o que eu falo para você com convicção: quando você permite, quando você decide entrar nessas águas, entrar nesses rios, você viverá experiências sobrenaturais com o Pai. Fiquem de pé. Vocês viverão o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como a gente diz na canção. Fica no tom. Você deseja ir além? Dói, o processo dói. Mas permita que o oleiro, ele te molde. Permita que o oleiro, ele te marque, sabe? Para que você chegue a um nível onde nada mais te abala. Vocês conseguiram entender essa mensagem? É um processo, sabe? E é um processo que não é fácil, mas que vale a pena. Vale muito a pena. Assim como Deus ministrou ao meu coração essa palavra, eu desejo que ela ministre a sua vida, o seu dia a dia. Sabe, todas as vezes que o Ministério de Louvor for cantar o Leva-me Além, que a gente possa cantar de uma forma diferente, sabe? Que pelo menos um desses processos você grave. E aí você se pergunte, você se examine: será que eu quero ir além mesmo? Porque Deus, Ele tem um além para você. E Ele deseja, Ele me fez passar. E Ele media, e Ezequiel caminhava, e ele media, até que ele mergulhou, que ele imergiu, e que ele já não podia mais andar. Onde é o Senhor quem opera,
é o Senhor quem cura. Um nível em que nós não precisamos, sabe, ficar mendigando ou pedindo por misericórdia. Não, um nível de dependência onde quem faz é Deus. E você entende, está tudo bem. Sabe? Um nível de dependência total de Deus. Eu quero orar nessa noite pela minha vida e pela sua vida. Sabe? Eu quero orar por nós para que em meio a esses processos, seja qual etapa você esteja vivenciando, seja qual nível você esteja emergido, para que você enfrente, para que você avance, para que você prossiga. Quantos desejam por isso? Vamos orar nessa noite? Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós sabemos que nós enfrentamos muitas adversidades e vivenciamos muitos processos, ó Pai, quando decidimos entrar nesse rio. Mas eu creio, ó Pai, e eu tenho convicção que vale a pena, Senhor. Portanto, eu peço pelos meus irmãos, Pai. Se algum deles, ó Pai, se sente, sabe, desanimado, sem forças, Pai, que nesta noite eles sejam revigorados. Que nesta noite eles decidam ir mais um pouquinho, ó Pai. Que nesta noite eles decidam ir além, Pai. Sabe, com os olhos fitos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Nos reanime, Pai. Nos desperte, Senhor, para que nós não venhamos paralisar, ó Pai, no meio do processo. Que nós possamos, ó Pai, olhar para Ti, Deus. Assim como quem segue, ó Pai. Que nós não possamos ir para onde queremos, mas apenas Te seguir, ó Pai. Para que ao avançarmos, ao atingirmos, ó Pai, o alvo, nós possamos cumprir com excelência o nosso propósito, Senhor. Possamos Te obedecer, ó Pai, inteiramente. Que os nossos corações, ó Pai, sejam novos. Que a nossa forma de viver seja nova, ó Pai. Seja reta diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ainda que o processo doa, que o processo machuque, faz de nós vasos novos para Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração, queremos orar por você. Amém?